Graça e paz. Olá, meus queridos amados em Cristo Jesus. Lição 13, o tema Servo do Senhor, parte 2. Parece um filme, né? Mas é assim mesmo, a nossa vida é um filme que o roteiro foi escrito pelo nosso Senhor e nós vamos descobrir os detalhes desse roteiro no decorrer de nossa caminhada, não é verdade? Porque aqueles que já estão em Cristo já sabem quem é os verdadeiros mocinhos e quem é os verdadeiros heróis, quem são os verdadeiros malfeitores dessa história, dessa caminhada. Porque a palavra nos ensina que jamais devemos estar misturado em roda de escarnecedores. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa caminhada enquanto servo do Senhor, em quem a gente anda, em qual fonte nós estamos bebendo da palavra de Deus. Temos que ter esse cuidado, ok? Então, a leitura vai ser de Mateus capítulo 3, do versículo 11 ao 17. E a lição ela vem nos trazendo como base Jesus Cristo como ferramenta de testemunho de vida enquanto homem no nosso meio, como um verdadeiro servo, aquele que se entregou na cruz em favor de muitos, em favor da minha vida, da sua vida e de toda a sua parentela. Mas esse favorecimento ele só tem credibilidade, crédito, só tem alguma ação aqueles que o recebem. Os que não recebem, mesmo que um banho de água fria, não reflete nada sobre. Então, o que nós vamos fazer a leitura aqui de livro de Mateus, no capítulo 3, do versículo 11 ao 17, vai estar voltado para o ministério do nosso Senhor. O ministério do nosso Senhor. Que também é uma analogia para o nosso ministério. A partir do momento em que nós entendemos esse chamado da graça, da salvação e passamos a fazer parte desse exército celestial do Senhor. Então a palavra de Deus diz assim: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Aqui é o momento em que João Batista estava por batizar Jesus Cristo. João Batista, a sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, e recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então, que analogia é essa, pastor? Está dizendo que o Senhor separará aqueles que são seus servos, aqueles que são servos do Senhor Altíssimo, e aqueles que não são, que são palhas, que são joio, esses serão lançados no fogo inextinguível, quer dizer, um fogo eterno. Então, inferno é uma realidade, assim como eternidade com Deus, paraíso com Deus, também é uma realidade. Então, é escolha, ser servo do Senhor Altíssimo ou ser servo do diabo, do capeta, aquele que está no quinto dos infernos. São escolhas que se fazem. E Deus nos dá essa prerrogativa de ter esse arbítrio dessas escolhas. Aí continua aqui no versículo 13, falando sobre o batismo do nosso Senhor. E por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Então, João Batista já falava desse anúncio de batizar aquele que ele não teria o direito nem de desatar as sandálias, né? E aqui no momento em que isso iria acontecer, João Batista se esquiva, porque sabia que ele não precisava ser batizado. Não havia pecado sobre ele, mas era necessário que ele fosse batizado para o povo ver e enxergar nele como um igual. Então, ele como um servo, teria que passar pelas águas. Porque ele estaria assumindo todo o pecado de muitos. O pecado de muitos estaria sobre ele.
trazer à memória a vocês, no Velho Testamento, quando o povo caminhava uma vez por ano ao templo, né? Até os sacerdotes, ali levavam suas ofertas de manjares, de frutas, de animais sem mácula, a fim de pedir perdão pela sua jornada anual de pecado. E aquilo ali era oferecido a Deus, tinha todo um ritualismo ali, e aquelas pessoas saíam depois daquele culto e seguiam a sua vida, procurando não cometer mais pecados, evitar o pecado sobre a vida. Essa era a didática para aquele povo e a sombra do que estaria por acontecer em Cristo Jesus, porque no Velho Testamento o sacrifício nós chamamos de sacrifício cruento, porque ali matava-se animais e aspergia o sangue. E o último sacrifício cruento que foi feito em Cristo Jesus na cruz por nós. O seu sangue foi aspergido na cruz em favor do nosso perdão. Agora cabe-nos aceitar ou não esse perdão sobrenatural de Deus na nossa vida, materializado em Cristo Jesus. Porque era necessário e foi necessário. Essa é a analogia, né? Ele, porém, disse a dia Jesus: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. O que ele fala aqui? É justiça divina, justiça de Deus. Já estava escrito, Deus já tinha anunciado o que faria. A gente vê lá nas profecias de Jeremias e de Isaías sobre essa questão. Então, aqui já estava se cumprindo o que já estava escrito lá atrás. Então, ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Poxa, isso é tremendo. A gente pode dizer que esse Espírito que vem sobre o Senhor como pomba, naquele momento do batismo, a gente poderia fazer uma comparação como uma nova recriação da humanidade. Quando Deus fez o homem e a mulher segundo a imagem e semelhança, em seu caráter, em sua personalidade, quando eu percebo essa pomba vindo, o Espírito Santo de Deus como pomba vindo sobre Jesus, o homem encarnado, né? Eu vejo ali como uma recriação de Deus na humanidade. Então, a partir de Cristo, nós seremos reconduzidos, reparados, né? Então, assim, dá um start, né? Fazer um Bangkok de nossa vida, com linguagem de computador, zerar tudo e colocar uma nova programação. Assim é Deus na nossa vida, quando o Espírito Santo nos alcança e permitimos a isso, o Bangkok de nossa vida é zerado e passamos a ter uma nova caminhada com Ele. Então, estamos passando por uma recriação, entre aspas, né, da formatação que Deus começa a dar em nós para que possamos voltar à sua direção. É claro que, mesmo sendo reformatado por Cristo, nós estamos sujeitos ao vírus constante. Se nós não tivermos um antivírus na nossa vida, como um computador, que o antivírus nosso é o Espírito Santo de Deus, e como servo, compromisso com a palavra, nós seremos contaminados de novo. Contaminados. Então precisamos ter o antivírus bíblico na nossa vida, para que possamos resistir a essas agruras da vida, nessas tempestades da vida diária. Então diz aqui no 17: eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu amado, em que me comprazo, este é o meu filho, a qual eu amo. Assim como nós somos alcançados pelo Senhor, a gente pode fechar os olhos e ouvir a voz de Deus: eis que esse é o meu amado, que está voltando para casa. Então é assim a nossa vida, quando aceitamos Jesus. Começamos um processo de voltar para o nosso lar eterno com o Pai. Enquanto aqui vivermos, sejamos os servos fervorosos a Ele, né? A gente vê aqui no versículo 11 o batismo com fogo, né? A gente vê tanta coisa sobre essas questões, na verdade. Então, o purificar com fogo descreve um batismo sobrenatural de Deus,
na vida, que contrastado com o símbolo da purificação com água, né? Esse batismo com fogo. A gente vê lá em Pentecostes o Espírito Santo manifestando aos discípulos como se fosse línguas de fogo, né? Um vento impetuoso, um barulho de um vento e tal, e ali sobre eles. E nós somos chamados com fogo. Qual é esse fogo do Senhor nesse chamado nosso? É aquele fogo que arde dentro do nosso peito quando somos chamados. Aquilo queima dentro de nós. E nós nos entregamos ao Senhor de uma maneira muito sublime. E realizamos no decorrer de nossa caminhada o batismo com água, que é um simbolismo de que nós estamos ali afogando todo o nosso pecado. E quando ressurgimos das águas, ressurgimos purificados, limpos, alvos como a neve. Essa é a simbologia de uma nova formatação para a nossa caminhada diária ali, para que nós não sejamos contaminados pelos vírus do pecado e possamos terminar nossa jornada de servo, como verdadeiros servos do Senhor. Esse é o ministério de Cristo, né? O ministério de um servo em que, na sua luta diária, fez muitos milagres, mas foi um servo sofredor. Foi um servo perseguido desde o ventre, desde o nascimento. Jesus foi um servo perseguido. E muitas vezes nós somos ensinados, agora não podemos mais ser enganados, porque conhecemos a palavra, né, de que estar com Cristo tudo é uma maravilha, né? E as pessoas têm um hábito que eu acho que até não é um hábito muito salutar, em apresentar Cristo para as pessoas e dizer que naquele momento de sofrimento em que passa, que aceitando Jesus, esse sofrimento não aconteceria mais e tudo se tornaria branco como a neve e tal. Gente, o sofrimento, ele faz parte da vida humana. Ele faz parte. Depois a pessoa crê de uma forma inadequada como servir ao Senhor e se decepciona. E muito. O sofrimento, o Senhor, ele é como um bálsamo de Gileade nas lutas e no sofrimento. Isso é uma verdade. Mas dizer que as aflições vão sair de nossas vidas enquanto aqui vivemos, isso não, isso vai ter. Talvez você que esteja me ouvindo nesse momento, possa estar com uma grande angústia nesse peito agora nesse momento, tentando buscar solução para essa angústia. Mas creia que o Senhor Jesus, se você abrir o coração para Ele e liberar sua mente para entender as suas verdades, essa angústia ela vai ser cauterizada, vai ser extirpada do seu peito, sabe? Para você dar continuidade à vida e não ficar pensando coisas que não deveriam pensar, né? Alguns às vezes chegam ao ponto até de tirar a própria vida, sabe? Acho que tem que pensar muito em Deus nesse momento e buscar através dele a solução para a vida, ou através de outros mecanismos que Deus coloca na nossa vida, né? Doutores, médicos, amigos, para cuidar de nós. Deus faz isso. Os profetas e os sacerdotes na época de Cristo e na época do Velho Testamento, eles eram os médicos, eles eram os aconselhadores, eles eram os que prescreviam o que deveria fazer para a enfermidade, né? Eles eram assim, mesmo que alguns às vezes tomavam rumos diferentes na vida, tá bom? Mas que nós como servos possamos realmente servir ao Senhor, sabendo que ser servo tem lutas, né? Tem luta. Então, nós precisamos estar ligado com Deus na nossa luta diária. E Jesus aqui, nesse contexto, quando foi batizado, passando pelas águas, se colocando como igual a todos nós, ele foi impelido ao deserto para ser tentado. Passou dias sem comer e sem beber água. E o primeiro momento que ele foi tentado por Satanás, transforma essa pedra em pão. O primeiro momento, a fome. Eu não sei as lutas que cada um atravessa na sua vida diária. Mas não perca a fé. Seja valente como servo e serva do Senhor, como Jesus foi enquanto habitou no meio de nós. E nós estamos com o Espírito Santo dele na nossa vida.
Se alguém, porventura, ainda não recebeu a Cristo, porque aí não basta apenas acreditar, mas tem que dar crédito àquilo que você acredita, né? Porque a palavra lá em Hebreus diz que a fé é só um fato de coisas que se esperam e não se veem. Você tem essa fé em Deus e acredita no Senhor, receba Ele como seu único e suficiente Salvador. A sua vida vai melhorar em muito. Mas olha, vai ter luta, tá bom? Vai ter muita luta, porque andar no caminho estreito, ele não é fácil. Mas ele nos dá um prêmio eterno. Uma vida eterna com Deus no paraíso. Então essa é a escolha que eu faço para a minha vida. Porque eu não quero passar a minha vida eterna em lago de fogo inextinguível, com sofrimento eterno. Eu quero paz. E a verdadeira paz é ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi um verdadeiro servo no nosso meio, e nós possamos ser também esse verdadeiro servo do Senhor enquanto aqui vive. Deus abençoe, Deus ilumine a todos em nome de Jesus e reflita sobre ser servo do Senhor. Amém?